Imagina que você viaja para uma cidade fora do país, que lá o pessoal fala um outro idioma. A primeira coisa que você faz quando chega nessa cidade é entrar na biblioteca pública e tentar extrair o máximo de informações sobre a cultura, sobre os hábitos daqueles cidadãos. E a primeira coisa que você se depara é que você não sabe ler aquilo que está escrito. E isso é o sentimento que muitos alunos enfrentam hoje que estão se preparando para o Enem, quando vão estudar física. Os alunos olham para a matéria e imaginam que é outro idioma que está escrito ali. E o idioma que você precisa desenvolver para interpretar bem os conteúdos de ciência é matemática, certo? Não existe você fazer uma prova do Enem, dominar física, dominar química, sem estudar matemática. A matemática é o idioma das ciências. E aqui nesse vídeo eu vou aprofundar com vocês os conteúdos que são essenciais para você interpretar bem as questões, as teorias, até as fórmulas de física dentro da matemática. Vamos lá? Daniel, como é que você divide em grandes grupos as matérias de matemática para se estudar bem a física? A gente divide em 4, tá? E essas matérias são unidades de medida, notações, geometria e trigonometria. Eu vou tentar detalhar aqui com vocês por qual motivo você precisa saber disso da matemática e onde a gente consegue encaixar dentro da física, beleza? Olha só. O primeiro pilar que eu trago para vocês é unidades de medida. E a primeira coisa que a gente encontra já é Sistema Internacional de Unidades. É super importante dentro da física que você aprenda a qualificar melhor os valores que você encontra. Imagina que uma pessoa me pergunta qual é o meu peso, quanto eu peso em massa, e eu falo 80. Mas 80 o quê? 80 quilos? 80 gramas? É importante você utilizar unidades específicas do sistema internacional que estão relacionadas à massa. Então eu preciso entender onde é que eu uso grama, quilo, onde é que eu uso metro, onde é que eu uso unidades específicas para tempo. Então saber utilizar adequadamente o sistema internacional de unidades é a base número 1. É essencial para você aprender a manipular as informações dentro da física, beleza? Beleza. Próximo tópico, múltiplos e submúltiplos. Aqui a gente aprende a escrever coisas que são muito grandes ou coisas que são muito pequenas a partir de abreviações da matemática. É como você escutar quilo, escutar a palavra deci, a palavra centi, a palavra micro, a palavra nano. Isso tudo são abreviações, artifícios que a matemática traz para a gente conseguir resumir um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Então é essencial dentro da física estudar múltiplos e submúltiplos. Quando aparece, por exemplo, uma questão de capacitores, e o elaborador explica que ali tem uma capacitância de tantos microfarad, ele não vai explicar para você o que é aquele micro, tá? Ele espera que você lembre que ali é um múltiplo, ou melhor, é um submúltiplo, que vale 10 a menos 6. Então, múltiplos e submúltiplos são abreviações, são resumos de um número muito grande ou de um número muito pequeno, entendeu? É essencial saber disso para estudar bem a física. Seguindo, conversão de unidades. Cara, é impossível você desenvolver bem a manipulação de cálculos sem você conseguir converter bem áreas, converter bem volume, converter bem velocidade, converter bem temperatura, certo? Não tem como você estudar e ser um aluno de alto nível em física se você não sabe as conversões. Então a gente organiza aqui na plataforma da mentoria, inclusive todo esse conteúdo está gratuito para você no link da descrição do vídeo, tá? Então a gente fala todos esses tópicos de conversão. E os dois últimos tópicos dentro do assunto de unidades de medida são análise dimensional, interpretar as unidades e a análise delas. Como é que eu faço essas conversões olhando só para a unidade? Importantíssimo, é uma ferramenta que alunos de alto nível, eles desenvolvem nessa preparação, tá? E por fim a gente encontra razão e proporção. Inclusive razão e proporção é um conteúdo muito importante para a prova de matemática do Enem. E dentro de física, como a gente trabalha muito com fórmulas, né, como a gente trabalha muito com interpretação de grandezas, comparação de grandezas, o estudo da razão e proporção é muito importante para você, certo? Seguindo, a gente fala agora sobre o assunto de notações. A gente aprende a escrever aqui os números em notação científica, em ordem de grandeza. Lembrando que dentro da física é muito comum também você manipular operações matemáticas. Então, você tem que saber equação do primeiro grau, como é que você aplica aquilo dentro da física. Você precisa saber sobre a equação do segundo grau e como aplica aquilo dentro da física, as relações de proporcionalidade e também leitura gráfica. Esse conteúdo aqui, na minha opinião, é um dos mais importantes, tá? Que você tenha uma visão bem aprofundada de conteúdos que são matemáticos dentro da física. Seguindo, a gente fala agora sobre geometria. Não existe você fazer questões sobre vetores, decomposição vetorial, sem dominar ângulos.
Não existe você fazer questões de cinemática sem denominar ali os comprimentos, sem dominar os comprimentos. Não existe você fazer um cálculo de intensidade de uma onda sonora sem saber a área de uma esfera, né? Não existe você calcular o estudo de hidrostática sem saber os volumes de figuras geométricas. Então, geometria é essencial também para matemática, tá? E por fim, a gente encontra aqui trigonometria. Você tem que saber manipular a conversão de ângulos. Você tem que saber manipular no movimento harmônico simples os gráficos trigonométricos, certo? Tem que saber manipular triângulos e retângulos para quando for decompor um vetor. Perceba que você precisa saber semelhança de triângulo, lei dos senos e cossenos e as relações trigonométricas para estudar dentro de vetores. Cara, então isso aqui está muito detalhado sobre o que você precisa saber do idioma matemática para estudar dentro da física, tá? E por fim, a gente ainda coloca aqui para vocês uma lista de matemática com questões que estão envolvendo física. Então, muito bom, tá? Esse módulo que a gente separou aqui de aulas de nivelamento para física. E, cara, tá disponível de maneira gratuita. É só você clicar aqui na descrição do vídeo. Valeu!